E aí, galerinha, tudo bem? Agora a gente volta para o vídeo número 10 da playlist, que vai falar do que aconteceu depois que a União Soviética acabou. Se a gente lembrar lá de história geral, primeiro a gente falou de Primeira Guerra Mundial, depois a gente falou no vídeo 1, depois no vídeo 2 a gente falou do nazifascismo, no vídeo 3 da Segunda Guerra Mundial, no vídeo 4 da Guerra Fria. Então, depois da glasnost, da perestroika e do final da União Soviética, agora a gente vai ver como que ficou o mundo que você, eu e todos nós vivemos hoje, né? Agora vai ser bem interessante. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir encarecidamente, se esse conteúdo for relevante para vocês, para você curtir, compartilhar, assinar o canal do EADEV, a plataforma que faz você crescer, que faz você prosperar na sua vida. Espero que esse conteúdo agregue valor para você e seja um tempo proveitoso que nós tenhamos juntos, né? Então vamos lá. Eu vou pedir para a vinheta aparecer. Já que ela já apareceu, agora a gente começa. Então, vamos começar a falar sobre globalização. Globalização da ideia de globo, né? Tudo. A ideia de um mundo sem nações, um mundo sem fronteiras, um mundo onde todo mundo consome tudo do mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso é muito legal, é show, é maneiro. Culturalmente falando, realmente é maneiro, que você tem um intercâmbio cultural. Por exemplo, a gente consegue ver um seriado coreano que nem o Squid Game. Lá na Coreia eles conseguem ver um seriado europeu, na Europa ver um seriado americano, mó legal, a Netflix produz coisa no mundo inteiro e põe na plataforma. Essa parte da globalização realmente é uma coisa legal, você tem um ganho cultural muito grande, a gente está convergindo para uma cultura mundial. Porque vamos pensar antes da globalização, as culturas eram muito diferentes. Você olhar a Europa, os Estados Unidos, ou mesmo dentro da Europa, os países... Era muito diferente, muito fechadinha a cultura, as tradições culinárias, as tradições de ser e estar no mundo, as noções dos festivais religiosos, dos festivais laicos, as festas, era muito diferente de um povo para o outro. À medida que a globalização vai rompendo essas barreiras, vai se tornando comum, por exemplo, você ter o dia de São Patrício fora da Escócia, que é o dia da cerveja verde, que já apareceu em vários seriados americanos, mas é uma tradição escocesa. Você ter o Krampus, que é uma tradição austríaca do Natal, do Homem do Saco, que se a criança for ruim, ele sequestra a criança com o seu saco. A festa do Krampus está começando a aparecer em jogos online, como o Call of Duty. No Call of Duty tem o Krampus, perto do Natal, o boneco Krampus que bate no seu soldado. Você tem representações do Krampus em outros países, pessoas que se fantasiam de Krampus, ou mesmo a cultura do cosplay, né? Você fazer o cosplay de um personagem de um outro local, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, e você tem competições internacionais de cosplay. Quer dizer, você está tendo um caldo cultural fervilhante. A cultura está fervilhando. O que acontece é que a cultura hegemônica, ela massacra outros tipos de cultura. Por exemplo, a gente está tendo uma questão aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo sobre o cinema. Eu acho que o cinema nacional não é essa coisa toda, não. Eu vou falar a real. Eu não acho que é isso tudo, não. Mas o que eles estão discutindo vale para o cinema cult de uma maneira mundial. Então eu vou trazer a discussão para o vídeo, mas... Opinião pessoal do professor, não curto cinema nacional. Acho desperdício de talento fazer filme só de miséria e favela, por exemplo. É a opinião do professor. Mas assim, para que se um shopping center tem 18 salas de cinema, por que 18 salas com Homem-Aranha? Porque é um produto hegemônico da Marvel e todo mundo quer ver e o cinema quer ganhar dinheiro. Essa é a resposta que você vai me dar, né, gafanhoto? Mas tudo bem. Mas pense o seguinte, não tem o Matrix, não tem outros filmes que querem passar no cinema também para recuperar o seu investimento? Por que só passa o Homem-Aranha? Por que tem que ter o Homem-Aranha em tudo que é bimboca de sala de cinema, tem que ter o filme do Homem-Aranha?
Não tem, por que não ter um espaço para outro tipo de filme, para um filme cult, para uma comédia romântica, para um documentário? Tudo Homem-Aranha. Só tem Homem-Aranha em Hollywood. E muitos filmes bons que às vezes vão concorrer ao Oscar, a gente nem tem noção do que é porque não passa, porque o cinema não traz, porque não traz tudo, não traz dinheiro. Por exemplo, a globalização ela traz esse lado também. Você acaba restringindo a criatividade dos artistas porque eles têm que agradar um público cada vez maior. Por exemplo, quando a gente faz um jogo online, a gente fica restrito a alguns gêneros. Ou ele vai ser um Battle Royale, ou ele vai ser um MOBA, não é verdade? Ou vai ser um League of Legends, ou vai ser um online, um Ragnarok. Quer dizer, a gente fica restrito a gêneros porque esses gêneros são gêneros que são mais aceitos para se comprar e vender. Então a globalização nesse ponto já mostra um aspecto negativo. Você vai eliminando a criatividade dos estúdios porque as pessoas querem jogar X tipo de jogo. Você faz um jogo X dividido por 2, ele já não agrada. Um jogo X vezes 2 também já não agrada. Tem que ser o X. Quer dizer, isso vai restringindo a criatividade, porque à medida que os produtos midiáticos eles se tornam mais caros, o risco de se falir fazendo uma coisa errada aumenta. Então, restringe na indústria AAA, nos grandes estúdios de Hollywood, restringe o que você faz. E à medida que o Mickey vai comprando todos os estúdios de Hollywood, que eu acho que o objetivo do Mickey no final é esse, né? Vai comprar tudo. Tudo tem que... O rato decide como vai ser. Aí tem a fórmula do rato, que é todo filme da Disney segue a mesma fórmula, praticamente. Princesa, conflito, tem o homem no final. Beijo. Agora está começando a mexer um pouco, mas tem uma fórmula. Até você mexer nessa fórmula, tem uma fórmula para mexer na fórmula. Quer dizer, o clichê do clichê. E vai complicando. A gente está vivendo uma geração, se vocês olharem para os filmes que estão saindo, é tudo remake, reboot, revival, continuação. Você raramente vê uma nova ideia, um filme de ação diferente. Você vê o Matrix 4, o Caça-Fantasma tanto, o Exterminador do Futuro 6, Robocop 5, e não sei o que. Quer dizer, a gente está ficando refém de franquia. E porque essas franquias vendem internacionalmente e principalmente no mercado chinês. E o mercado chinês é o maior mercado de cinema do mundo. Então, se agrada o mercado chinês, agrada o mercado americano. Talvez agrade o mercado brasileiro e o indiano, já é grana pra caralho, somando a população dos países. E isso vai restringindo a criatividade. Isso no âmbito cultural. Tem outros problemas, por exemplo, no âmbito político. A questão do território. Pensando um pouco em geografia. Os países ricos destruíram as suas florestas. Para ficarem ricos, eles industrializaram, fizeram muita caquinha no meio ambiente. Por que o país pobre tem que preservar o meio ambiente? Aí você vai me dizer, porque somos todos um planeta e onde tem vegetação a gente tem que cuidar. Sim, eu concordo. Mas você está percebendo o argumento de quem é a favor de queimar a Amazônia? Ah, se Portugal queimou, a gente pode queimar. Você está entendendo? Porque é nosso, não é do mundo, é do Brasil. Essa coisa da globalização, ela meio que... O pessoal que é nacionalista, eles resistem à ideia de globalização. Eles falam que não é de todo mundo, é meu. Está entendendo? E quando eles entram nesse discurso de não é de todo mundo, é meu, gera alguns problemas, como o negacionismo ambiental. Ah, mas aqui, por exemplo, o clima está estranho, mas aqui fez frio. O que é aquecimento global? Aqui faz frio. Não existe aquecimento global porque na minha casa faz frio. Entendeu? Mas o comentário meio sorvete na testa, mas tem, né? E é uma tendência a gente negar. Por exemplo, a globalização, ela traz os aplicativos, certo? O aplicativo é uma empresa que não tem sede em lugar nenhum. Ela tem sede no país dela. Por exemplo, o Uber. O Uber chegou e cagou o setor de táxi no Brasil, né? Chegando que os taxistas no começo quebravam os carros que tinha Uber, lembra no começo?
E agora, a Uber, como ela dominou o mercado, ela está extorquindo o motorista. O motorista não ganha quase nada mais para dirigir o Uber. Então, de quem é a culpa? O Uber tem no mundo inteiro. Quem é o culpado? Ninguém. E, por exemplo, o Airbnb. O Airbnb, você colocar seu apartamento para alugar no Airbnb, você torna a cidade que você mora mais cara. Barcelona está tendo um problema sério com isso, porque todo mundo está colocando apartamento para alugar via Airbnb e o preço das coisas na cidade para quem mora em Barcelona está subindo, porque é custo de turista. Justo com quem mora lá? Não. Justo eu ganhar dinheiro com meu apartamento? Sim. Qual o limite desse lucro? Qual o limite para isso? O aplicativo não diz. Ele deu a ferramenta para você alugar seu apartamento. Você que vai ver o que é melhor para você, o que não é, mas você está entendendo o problema? Globalização traz esse problema também. Por exemplo, uma dominação linguística. Inglês, o francês já foi a língua mundial. Hoje é o inglês. Amanhã vai ser o mandarim. E à medida que uma língua vai se impondo sobre outras línguas, as línguas vão se deformando. Por exemplo, na área da publicidade aqui no Brasil, uma babaquice, fica job, target, tem a palavra em português, mas usa o job, não sei o quê, babaquice isso. Na área da informática tu até entende, porque a tecnologia veio de lá, mas em outras áreas fica uma angliquização, todo mundo começa a falar inglês, o inglês misturado com português, sendo que não precisava disso. Por exemplo, Portugal é até meio extremista. Em Portugal, o site você chama de sítio. Shopping center, centro de compra. Mouse, rato. Em Portugal, eles traduzem tudo. É um bairrismo excessivo. Mas no Brasil é complicado, porque a gente vai pegando as palavras de fora e a nossa língua vai virando uma salada monstra, bizarra. Daqui a pouco o dialeto do jovem a gente não entende mais. Você que é jovem hoje, velho será amanhã. Que nem o Chaves fala, o nosso grande filósofo, o Chespirito, né? O Chaves do SBT, fala que você que jovem hoje é, velho será, né? Um dia você vai ser velho e você vai saber como isso é incômodo. E também os costumes. Por exemplo, Black Friday. Por que no Brasil tem Black Friday, se o costume é americano? Porque a gente copia os americanos. Mas a nossa Black Friday virou Black Fraud, né? Porque as lojas sobem o preço antes, não é verdade? As lojas elas sobem o preço antes e quando você vai no dia lá na Black Fraud, volta o preço que estava em setembro. Aí dá a impressão que baixou. Então, e tudo isso vai gerando problemas, vai gerando muitos problemas. A globalização, ela gera conflitos. Por exemplo, uma multinacional, a Apple. A Apple produz as baterias com minérios de conflito que vem do Congo. Ou é lítio extraído na Bolívia, mas também pode ser minério de conflito. Minério de conflito, quer dizer, o Congo está rolando guerra desde que o Congo separou da Bélgica. E todo mundo deixa quieto porque todas as empresas usufruem dos minérios que são contrabandeados do Congo. Então, é justificável o Congo ser pobre e ser destituído de possibilidade de se desenvolver para as mineradoras internacionais irem lá extrair minério. Aí vem a questão do meio ambiente. A bateria de lítio é melhor do que a gasolina. Tá. E como é que faz o lítio? Tem que extrair de algum lugar. Mineração polui. Mas polui na Bolívia. Eu moro nos Estados Unidos, foda-se. Quer dizer, é bem essa lógica. O Elon Musk vem com essa lógica. Quando teve o golpe de Estado na Bolívia, em 2016, que derrubou o Evo Morales, o Elon Musk postou no Twitter: a gente derruba quem a gente quiser. Elon Musk, que é o cara da Tesla, que é o cara que está mais interessado em pegar o lítio da Arábia Saudita para fazer carro elétrico para o pessoal pagar de hipster limpinho, para ficar andando de carro elétrico por aí.
Dizer, eu ando de carro elétrico, eu fiz minha parte pelo meio ambiente, tá. Mas como foi feito o seu carro elétrico? E o impacto ambiental? Você está terceirizando, está jogando a poluição em outro lugar. É muito fácil a Noruega falar, eu sou um país limpinho. Tá, mas a estatal norueguesa foi uma das responsáveis pela barragem de Brumadinho, que vazou o alumínio aqui. Não é limpinho lá na Noruega, aqui no Brasil não. Estão entendendo a questão? Você terceirizar o problema. E com a globalização ficou muito fácil você fazer isso, o famoso outsourcing. Por exemplo, por que eu vou abrir uma empresa no Brasil? Se eu posso abrir na Bolívia e contratar um engenheiro por 1/3 do preço do engenheiro brasileiro? Por que o americano vai abrir uma empresa nos Estados Unidos? Você pode abrir na China, em Taiwan. Com o mundo globalizado, não existe fronteira. Eu vou onde a mão de obra pode ser mais explorada. Isso gera problemas também. Problemas que a gente fala do chinês preso, né? Que o chinês que trabalha por trocado lá na China. Vocês estão entendendo? Isso gera um outro problema. Então a globalização, ela tem um lado bom, que é muito bom, e ela tem um lado ruim, que é muito ruim, assim como qualquer invenção humana. A ideia de um governo unificado, um governo mundial, é complicado. Mesmo a União Europeia, que é uma união de poucos países, já dá problema. Imagina um governo unificado mundial. É difícil você pensar nesse sentido. E só para a gente começar a entrar já no assunto do outro vídeo, depois eu vou fazer invertido, o último vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que vem junto com a globalização. E o que vem junto com a globalização são reformas econômicas. São países sem protecionismo. O que é protecionismo? Protecionismo, proteção, proteger. O que é um país protecionista? É um país que protege suas indústrias e seus empregos. Por exemplo, os Estados Unidos. Ele tem lá a plantação de soja, de algodão. O Brasil também planta algodão. O algodão brasileiro, se entrar nos Estados Unidos, ele tem que entrar valendo mais do que o algodão americano. Para o mercado americano primeiro consumir o próprio algodão e, se sobrar demanda, compra o brasileiro. O Brasil tinha isso na época da ditadura militar. A gente tinha uma política de proteção à indústria nacional. Tudo que era fabricado no Brasil tinha vantagens de imposto. Carro, fogão, geladeira, videogame, que era fabricado no Brasil. O que vinha de fora era mais caro. Lembra o que o Collor falou quando ele foi candidato em 89? O carro brasileiro é uma carroça. Vou tornar o Brasil competitivo. Vou liberar as importações. O que vocês acham que aconteceu quando o Collor tirou a política de proteção da indústria? As indústrias de fora têm produtos melhores. Você vai comprar uma câmera Itautec podendo comprar uma Canon? Você vai comprar um sistema brasileiro podendo comprar o Windows? Você vai comprar um celular brasileiro podendo comprar um Samsung? Não. Mas como que o celular brasileiro, o sistema brasileiro vai se desenvolver se ninguém comprar para eles investirem em pesquisa? Não desenvolve. O dono da fábrica fala, não fabrico mais. E quem trabalhava naquela fábrica está desempregado, vai dirigir Uber. Que é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está vivendo um processo de desindustrialização desde o começo dos anos 90, que as várias faculdades que preparam o trabalhador para a indústria, desenho industrial, arquitetura, engenharia elétrica, o pessoal está ficando sem emprego, ou concursaram na Petrobras, que depois a Petrobras deu pau com o negócio lá do Moro, ou o pessoal concursou, ou virou professor universitário, ou virou taxista. Foi o que aconteceu com os engenheiros, que foram ficando sem emprego. Vocês estão percebendo? Uma política de, o Brasil está pronto para fazer parte do mercado internacional. Vamos tirar a proteção das indústrias. O que aconteceu? A maioria das nossas indústrias não estavam preparadas para entrar na competição internacional. Elas quebraram.
E os empregos que essas indústrias geravam eram empregos que a pessoa ganhava bem, consumia, movimentando outros setores da economia, não movimenta mais. Porque o agronegócio ele gera muito emprego? Relativo, porque hoje em dia é tudo robotizado a colheita. Relativo. Falar que o agronegócio vai sustentar o Brasil é você reduzir o Brasil ao papel que a gente tinha antes do Getúlio, de ser um fazendão. A política externa do governo brasileiro, isso vem desde o governo Lula, de priorizar a exportação de carne, soja, minério de ferro, é transformar o Brasil de volta 100 anos para trás. A gente voltar a ser um fazendão. E fazendão não sustenta uma economia, porque o salário das pessoas não vai comportar para girar o resto da economia. Estão entendendo? E isso não é só no Brasil. Vários países do mundo sofrem essa pressão. Quando o mercado é aberto, totalmente aberto, escancarado, sem regra, todo mundo vai querer comprar os produtos melhores. Os produtos melhores vêm da onde? Estados Unidos, Europa e Japão. Agora a Coreia do Sul. Então, você fica sem opção. E fora, o mundo é globalizado. O que anda junto na globalização? Copyright, direitos autorais. O copyright anda junto com a globalização. Então, pela Convenção de Berna, por exemplo, se eu fizer um desenho, um fanart do boneco da Nintendo, a Nintendo pode me processar. Porque mundialmente o copyright é defendido pela Convenção de Berna, que é uma convenção sobre copyright que está ligada à ONU. E a criatividade, ela começa com a imitação. Se você não permite que as pessoas imitem, como elas vão aprender a fazer? Então, vai gerando um monte de problema, vai barrando a criatividade, vai gerando muitos problemas, essa questão do copyright, essa questão dos direitos autorais, que anda mundial agora. Por exemplo, até aquela discussão do artigo 24 que está rolando na Europa, da internet e direitos de imagem, pela legislação europeia, as pessoas que postam conteúdo protegido poderem ser punidas e responder em tribunal. Quer dizer, é um negócio meio nebuloso que está acontecendo. A internet é um dos sintomas da globalização, é uma ferramenta que liga todo mundo. Liga todo mundo que tem dinheiro para ter acesso. Não é todo mundo. Mas assim, mesmo essa ligação todo mundo da internet, ela não é absoluta. As regras de ligação não são iguais. E cada vez mais a gente está interligando sistemas via internet. Por exemplo, o celular no começo era para diversão. Hoje o celular, se você não tem o celular, quem é você na sociedade? E isso te obriga, você, mesmo uma pessoa humilde, que não tem dinheiro, você tem que comprar um celular novo se o teu quebrar a tela. Tem que correr com isso, porque senão, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, esse ano que passou, o diário passou a ser só online. Se você não tem celular ou notebook, você não consegue fazer o seu trabalho, que é registrar a presença dos alunos e colocar os conteúdos, vocês estão entendendo? E se o Estado já está assim, imagina o que não é Estado, o que tem mais velocidade de adaptação, a iniciativa privada. Deve tá ficando complicado. Com a pandemia, você acabou com a ideia de horário, você não tem mais horário para nada, toda hora é hora de trabalhar. Você não tem mais paz. A paz virou um luxo, o luxo de quem tem grana. E a tendência é acelerar mais, porque se você não acelerar, eu contrato um cara da China, eu converso com ele pelo Telegram e peço para ele fazer a arte para minha loja. O cara vai no Google Tradutor e faz. E você perdeu o serviço porque o chinês estava acordado na hora que você estava dormindo, quer dizer, está ficando um negócio totalmente doente. Então pensa com carinho quando algum desavisado, algum otimista, algum desavisado falar para vocês assim, boa, a globalização melhorou o mundo está mais próximo, todo mundo está mais próximo, é tão legal, é bom, bem, aí tu pontua para essa pessoa, peraí, pode até estar legal, pode até estar melhor, mas isso aqui, e a falta de privacidade, e, por exemplo, que é uma série que discute muito bem isso, Black Mirror, do Netflix.
Black Mirror discute o que a tecnologia pode acarretar, o que pode acontecer com a tecnologia quando ela sai do controle. Quando uma mãe quer fiscalizar o que a filha faz, do episódio Archangel, por exemplo, assistam Black Mirror que vocês vão entender o que o professor está falando aqui. Tem que olhar com calma isso. Isso eu estou falando porque, além de eu ser historiador, eu tenho formação em ciência da computação. Então eu estou dando a visão da informática também. Cada vez menos você tem privacidade. O Google sabe de tudo que você gosta. O Facebook também. Todo mundo sabe de tudo. Por exemplo, por que a fake news prosperou tanto no algoritmo? Porque o algoritmo do Facebook, ele trabalha com a ideia de afinidade. Quem você curte, ele atribui um valor e essa pessoa aparece mais vezes na sua timeline. Então, se você curte, exemplo, Trump, Steve Bannon, amigo do Trump, Trump Jr., você vai ver o quê? O mundo do Trump. Qual é o mundo do Trump? Teve fraude na eleição, a invasão do Congresso foi boa, e você vai ver isso no Facebook todo dia, toda hora, isso no seu Facebook. Ou no seu Instagram, que serve com o mesmo algoritmo. E o Zuckerberg sabe disso, e o Zuckerberg falou que isso não propaga fake news. Ele mentiu numa audiência que ele fez no Congresso americano, em 2019. Uma funcionária do Facebook vazou um dossiê agora, semana passada, falando exatamente disso, que ele mentiu, porque ele sabia que a ferramenta induzia propagação de fake news, e ele mentiu sobre juramento no Congresso. Estão entendendo o problema? A gente está globalizado, a internet a gente fala com todo mundo, mas no Facebook você só vê aquelas pessoas. No Facebook você só vê aquelas mesmas pessoas. Então, que internet mágica é essa que todo mundo fala com todo mundo, que eu não sei nem, nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, que nem o Zeca Pagodinho fala, né? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Quer dizer, o que está acontecendo? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar essa questão do acesso à internet, da questão da propagação da informação, essa questão dos direitos autorais que estão sufocando nossos criadores de conteúdo, das empresas predatórias como a Nintendo, que estão no cangote de todo mundo, ninguém pode produzir nada a partir do que elas fazem. Quer dizer, a gente tem que pensar um pouco se esse é o mundo que a gente quer viver. Porque quando a internet nasceu, a internet era o Velho Oeste, podia fazer tudo. Hoje a internet é extremamente regulada, mas ela está sendo regulada para quem, por quem, com qual objetivos. Isso a gente tem que pensar como sociedade, como legisladores, né? E pensar como que o nosso país vai lidar com isso. A gente vai seguir o caminho da União Europeia, a gente vai seguir o caminho da China, que censura conteúdos. Temos que pensar, e temos que pensar com carinho o que a globalização significa nas nossas vidas. Porque a globalização é um fenômeno que veio para ficar, ela começou nos anos 90, com o fim da Guerra Fria, com a hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos obrigou todos os países a se abrirem, basicamente. Ou você se abre ou eu abro você. Quer dizer, então não tinha opção, todo mundo teve que se abrir. Porque não tinha mais a Rússia para falar, não vai abrir todo mundo. Não tinha mais a Rússia. Enquanto tinha a Rússia, os Estados Unidos não podia fazer o que ele queria, porque tinha que tomar cuidado com a Rússia. Quando a Rússia ficou fraca no pós-Guerra Fria, os Estados Unidos virou a nova potência mundial, a nova ordem mundial. E eles passaram a impor a agenda deles do sucesso, que é a globalização, que é o que a gente está falando nesse vídeo, e o neoliberalismo, que é o que nós vamos falar no último vídeo da playlist, que é o outro assunto. Vocês estão entendendo como os assuntos se relacionam? Então, se vocês têm alguma dúvida sobre globalização, tem vários vídeos legais para vocês verem na internet. Tem um documentário chamado SaferNet, que está no YouTube. O SaferNet, ele discute a ideia de uma internet democrática na questão do Brasil, do acesso. Ele discute a questão específica do Brasil. A gente tem alguns outros documentários que falam sobre essa questão da segurança. Por exemplo, tem a rede social, que é a biografia do Zuckerberg. A gente tem um documentário que agora está na Netflix, eu não lembro o nome,
que fala sobre o Facebook. Eu não lembro o nome mesmo, mas fala sobre o Facebook, a criação do Facebook, como o algoritmo funciona. Gente, esse eu não lembro o nome mesmo. Tem que puxar e depois colocar lá no... Eu vou puxar e depois vou colocar lá nos links, esse daí. Aí tem vários vídeos que tem na internet que discutem isso. E é um assunto que está sendo muito discutido. Inclusive agora com os NFTs, a ideia dos tokens, do Bitcoin, as fazendas de Bitcoin, por exemplo, em países pobres, que gera poluição, gera gasto de energia, para o rico ficar com o Bitcoin. Por exemplo, se o mundo não fosse globalizado e conectado pela internet, não existiria criptomoeda. E criptomoeda é um esquema Ponzi. Essa coisa vai estourar e quem tem dinheiro nisso daí vai ficar sem dinheiro. Que uma hora isso aí vai estourar, porque o bagulho não tem valor. É totalmente artificial, é mais artificial que o dinheiro de papel, que já é baseado em especulação na bolsa de valores. Quer dizer, é um negócio complicado. A gente tem que ter uma opinião formada sobre essas coisas. Aproveitar esse momento que a gente está falando de globalização para reforçar que nós temos que ter uma opinião formada sobre esses assuntos. Que são os assuntos que vão gerenciar a cidadania no século XXI. Porque a cidadania, como eu aprendi na escola, no final do 20, começo do 21, que eu me formei no ensino médio de 2004, não é a mesma cidadania que eu ensino para as crianças hoje na escola. Não é a mesma cidadania. É muito mais complicado falar de cidadania hoje. Deveria ser mais fácil, mas é mais complicado. Porque antigamente a gente tinha pouco acesso à informação. Hoje a informação está fazendo chuva na nossa cabeça, a informação. E a gente não está dando conta de assimilar, de pensar, de compreender. Então, gente, é mais isso para a gente refletir. Sobre esse vídeo de globalização, eu gostaria que vocês pensassem sobre o que significa globalização na área de vocês, como isso afeta o emprego de vocês, a questão dos apps, se vocês acham justo, o iFood, o Uber, a maneira como eles operam, a questão das empresas interferindo na mineração, nas economias dos países, como o caso do Elon Musk lá na Bolívia, que ele mesmo assumiu no Twitter. Quer dizer, a questão dos milionários irem passear no espaço enquanto o planeta está indo para o buraco. Quer dizer, a gente pensar todas essas questões como problemas da humanidade. Não é mais um problema dos Estados Unidos, do Brasil, da Itália, não. Agora, como a gente já passou pelo processo de globalização, é um problema mundial. A gente não pode simplesmente decidir, esse problema agora é meu. Já abriu, já era. A gente tem que aprender a dialogar e defender os interesses da nossa nação, da nossa família, do nosso país, dentro do jogo global. O jogo global já está posto. Desde que acabou a Guerra Fria, o jogo tem sido esse. E está cada vez mais complicado para os países que, por exemplo, que nem o Brasil, abriram mão de proteger suas indústrias e estão virando novos fazendões. Que ser fazendão é complicado. Você tem um lucro fixo, mas não é suficiente para você investir para melhorar o país. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Escrevam nos comentários, por favor. Não esqueçam de seguir, de se inscrever no canal do EADEVIA, a plataforma que cresce com vocês, que cresce comigo, cresce com todo mundo e ajuda todo mundo a crescer. E beijo no coração de vocês. A gente se vê no último vídeo, onde eu vou abordar o neoliberalismo, o consenso de Washington, a mudança na maneira de ver qual é o papel do governo e quais os problemas que isso está trazendo mundialmente. Beijo para vocês.